Jesus abençoe a todos mais e mais. O Antigo Testamento profetizou e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então Moisés e Arão disseram: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E Senhor Deus disse: Eu os perdoei conforme você pediu, mas que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Somente os que avançaram pela fé receberam a herança. O Novo Testamento cumpriu pela fé. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno dele. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Os heróis da fé eram humildes diante dos homens, e o mundo não era digno deles.
a tradição aplicou. Lembrando Davi, disse Golias a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi venceu Golias pela humildade diante de Deus. A igreja reformulou. O mundo questiona: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu a autoridade para fazê-las? O mundo cobra a humildade dos cristãos diante do mundo e diante de Deus. Quem é você para fazer isso? Mas o que o apóstolo Tiago disse: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. É como Moisés disse ao povo: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Tiago explica: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não foi Abraão justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Significa a fé acompanhada de obras dessa fé. É a humildade que confia em Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé é a humildade diante de Deus e diante dos homens. É o agir pela fé, é fazer acontecer a fé. Fazer tudo pela fé, assim como pela fé Deus criou todas as coisas. E hoje proclamamos: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco
fossem eles aperfeiçoados. Jesus é o cumprimento da fé para todos. E Jesus nos deu essa fé para aperfeiçoar tudo em nome de Jesus. Essa é a fé, essa é a humildade diante de Deus. Ore comigo, diga: Jesus, eu te amo. Como filha de Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, venceu a morte, me livrou do diabo e me aceitou como filha de Deus. Eu te peço o seu melhor presente, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, eu te peço ter humildade diante de Deus e diante dos homens, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.